Você já sentiu que precisava de alguém para se sentir completo? Já percebeu que o seu humor, o seu dia e até a sua autoestima mudam de acordo com a atenção que uma pessoa te dá ou deixa de te dar? Se sim, você pode estar vivendo o que chamamos de dependência emocional. E hoje eu quero te explicar de maneira simples por que isso acontece no seu corpo, na sua mente e nas suas memórias, e te mostrar caminhos práticos para começar a retomar o controle da sua vida emocional. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Victor Menezes, eu sou hipnoterapeuta e aqui a gente fala de autoconhecimento e qualidade de vida, sempre com responsabilidade e propósito. A primeira coisa a se entender é, a dependência emocional, ela não é o problema, ela é só a dor. Da mesma forma que quando você quebra o braço, a dor não é o problema. Tanto que tomar analgésicos não vai resolver o problema. Vai tirar a dor, mas não resolve o problema. A dependência emocional não é a causa. Ela é só um alarme que o seu corpo, a sua mente usam para te alertar que tem um problema mais profundo. Você não depende daquela pessoa, daquela situação, porque aquilo é essencial. Você depende daquilo porque aquilo te faz sentir seguro, por conta de uma falta, uma ferida que aconteceu lá atrás e que você precisa daquilo hoje. Porque um dia você aprendeu que só com isso você poderia se sentir seguro. Porque, pensa comigo, como é que um adulto pode depender de algo ou alguém para poder viver, estar em paz? É como se eu vivesse escorado numa parede. Se a parede sai, eu caio. Não faz muito sentido isso hoje para a vida adulta, porque um adulto ele é independente e autônomo. Isso quer dizer que ele tem autonomia sobre a sua própria vida. Quer dizer que um adulto não precisa de outro alguém ou de algo para se sentir seguro. Porque, convenhamos, quais são os grandes perigos que você tem hoje na sua vida? São poucos que podem te matar realmente. Agora, por outro lado, para uma criança isso é um outro cenário. Concorda comigo que uma criança ela depende de um cuidador? E o mais legal, você acredita que essa criança ela sabe disso? Olha só, quando tem uma criança e um adulto se ausenta, qual que é uma coisa comum de acontecer? A criança ficar desesperada. Não vejo meu pai, não vejo a minha mãe. Mas a criança entende o porquê desse desespero, desse medo? Não. Ela só entende que tem algo perigoso acontecendo. E esse algo perigoso acontecendo quer dizer que tem algum risco. E se tem algum risco, o seu corpo vai agir para te defender. Porque a criança ela depende daquilo. Então essa criança começa a associar a ausência àquele perigo. O medo da perda, o medo do abandono, o medo de ser deixado. E aí ela entende que toda vez que alguém for embora, vai doer. E isso se abre uma ferida. Da mesma forma que quebrar um braço. É como se tivesse literalmente quebrado o braço. Aquilo vai doer. E toda vez que alguém for embora é a mesma coisa que tocar nesse braço quebrado. E aí vem a dor, as crenças de que eu preciso de alguém para estar seguro, eu preciso de alguém para existir, eu preciso ser escolhido para ter valor. Sabe aquela frase que as pessoas dizem? Ah, eu não sou nada sem ele. Ah, eu não sou nada sem ela. Ah, eu não sou nada sem meu trabalho. Ah, eu não sou nada sem isso, sem aquilo. Isso é dependência emocional pura. Isso até parece amor. Mas, no fundo, isso é uma carência muito grande, que você traz para dentro de você e acaba fazendo uma simbiose com isso, como se esse outro fizesse parte da sua individualidade. Mas não, não faz parte. E por que dói tanto se separar, ficar sozinho ou ser ignorado nesses casos? Porque o nosso cérebro, o nosso sistema humano, ele é movido por dois sistemas que são intimamente antigos e primitivos. O primeiro sistema, ele busca sempre a segurança afetiva. Se a gente for resumir esses dois, eles se resumem em um só, que é eu preciso me sentir importante. Porque todas as dores, todas as feridas, se a gente for pegar a antítese dela, é se sentir importante. Porque se eu me sentisse importante na infância, se eu entendesse o meu valor, eu não precisaria depender que alguém dissesse o meu valor. Lembra o segundo sistema da validação? Se eu me sentisse realmente importante lá na infância, eu também me sentiria seguro, querido,
amado, que são justamente as necessidades que uma criança tem. E se a criança se sente assim, ela se sente segura, que é o primeiro sistema. Então, quando criança, esses elementos formam a base do que a psicologia e a neurociência chamam de vínculo emocional primário. E se esse vínculo for instável, imprevisível ou emocionalmente escasso, a sua mente registra que qualquer ameaça de rejeição dispara um alarme interno, que não é racional, é automático. E por que você se torna dependente de algo ou alguém em específico? Porque esse algo ou alguém se torna um regulador emocional. Digamos que esse algo ou alguém mata a sua fome emocional. É como se o seu corpo dissesse assim: com isso ou esse alguém por perto, eu me sinto realmente inteiro. Só que quando aquilo ou esse alguém se afasta, eu me fragmento. É como se estivesse faltando um pedaço de mim. Aí é onde vem aquela famosa frase, né? A metade da laranja. Eu preciso de alguém que me complete. Você não precisa de alguém que te complete. Você já é inteiro. Só não percebeu isso ainda. Porque isso não é fraqueza, é programação emocional. E se você foi programado assim, dá para desprogramar. Então, uma dica prática agora para a gente poder voltar a começar a entrar nos eixos é entender que a dependência emocional, ela te arrasta mentalmente lá para o futuro, com pensamentos do tipo assim: e se ele for embora? E se eu não for suficiente? E se ele ou ela encontrar alguém melhor? E eu vou te dizer, isso pode acontecer? Pode, mas em 90% dos casos não acontece. É só a sua mente tentando prever o futuro para ter controle e previsibilidade, porque se eu sei o que vai acontecer, eu me sinto mais seguro. Então agora é hora de entender que você não tem controle sobre isso. Isso não é sobre a outra pessoa. Isso é sobre você e as suas feridas. Então, nesses momentos de incerteza e de dor, feche os olhos, coloque a mão no seu peito e diga: eu existo independente do amor de alguém. O meu valor não depende da atenção de outra pessoa. Eu posso me nutrir emocionalmente. Eu posso ser forte, não apenas buscador. Essas frases são mágicas. Elas são autossugestões. Pode até parecer meio estranho no começo. Meio que não faz sentido, meio que não funciona. É super normal, porque a sua mente está acostumada com outra coisa. Entender isso não é familiar para ela. Mas assim como que uma água bate numa pedra e insistentemente perfura ela, dá para fazer a mesma coisa com a sua mente consciente e a mente subconsciente. Porque essas coisas estão lá no subconsciente. Esse vídeo é apenas educativo e não substitui um atendimento profissional. Então, se você precisa realmente de ajuda, de ser guiado por esse processo, pode contar comigo. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um formulário, onde você vai conseguir entrar em contato comigo, onde eu vou poder te ajudar mais de perto. Se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido, compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso. E se você quer aprender mais sobre a mente, sobre reprogramação mental e autoconhecimento, porque entender como a própria mente funciona é a maior forma de liberdade. Até a próxima!